Luiz Ernesto Lacombe. Javali, javaporco, cateto, queixada, eles ganharam proteção. Quem os protege não o faz à toa. Há tanta identificação entre esses grupos, os de 4 patas e os de 2. Vejamos, por onde passam, eles destroem tudo. Não respeitam propriedade privada, não respeitam propriedade alguma. O agronegócio é fascista, dizem os que caminham eretos. Os de 4 patas, grandes presas, dentes afiados, partem para a destruição direta das lavouras. Não gostam de teorias, entregam-se à prática. São todos selvagens, agressivos, raivosos, violentos, impróprios, inoportunos. Os de 2 patas ainda falam em controlar os meios de produção, mas, como os javalis e seus assemelhados, entregam-se mesmo aos meios de destruição. Vivem de sugar o trabalho dos outros. Os de 4 patas por instinto. Os de 2 patas por instinto, por inveja, egoísmo, preguiça, incompetência, maldade, mau caratismo. Os 2 grupos são uma ameaça a quem verdadeiramente impulsiona o Brasil. E vão além. São uma ameaça aos ecossistemas naturais. Os de 4 patas devastam vegetação nativa, destroem nascentes e margens de rios. Os de 2 patas fingem que protegem o meio ambiente. E há todos que acreditam nisso, apesar das provas em contrário. Os javalis comem de tudo. Ovos de pássaros, filhotes de outros animais, ovelhas, até carniça. Seus protetores talvez se declarem veganos, comedores de insetos. Eles têm apetite voraz, são uma praga, atacam em bandos. Os javalis não se inspiram em ídolos, seus protetores sim. Sempre gente que reúne o pior da espécie humana, de todas as espécies. Che Guevara, por exemplo, também conhecido como chancho, ou seja, porco. Os 2 grupos são mesmo dados a porquices e são vetores de muitas doenças. Os javalis, toxoplasmose, leptospirose, hepatite, salmonela, trichinelose, brucelose, raiva, febre maculosa. Os de 2 patas propagam tirania, autoritarismo, prepotência, burocracia, injustiça, pobreza, desonestidade, dissimulação, mentira, sordidez, fúria. Javalis dão prejuízos aos milhões, mas, protegidos pelos que gostam dos prejuízos aos bilhões, vão dobrar a meta a toda hora. São grupos perigosíssimos. Os javalis, os comunistas e os socialistas. Os animais feitos homens, os homens feitos animais. Porcos e homens, enfim, unidos para chafurdar. Os personagens de George Orwell, Major Porco, Porco Bola de Neve, Porco Napoleão, Porco Garganta, Stalin, Trotsky, Lenin, Mao, Xi, Fidel, Chaves, Maduro, Ortega, Lula, os animais mais iguais do que outros. É tudo ruim. Não há mais evolução, há revolução. A revolução dos bichos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco.